Eu resolvi colocar mais essa aula de movimento circular para explicar a famosa transmissão de movimentos, ok? São 3 casos que eu posso resumi-los a 2. Então vamos lá, e são recorrentes, tá? Principalmente no Enem, tá? Já caiu acho que 2 ou 3 vezes no Enem esse assunto aqui. Gente, roldanas ligadas por cintas, né? Uma cinta, uma correia ou mesmo corrente. E aí você sabe bem do que eu estou falando, né? Isso aqui, acho que todo quem já andou de bicicleta uma vez na vida sabe disso aqui, ó. Mas isso aqui não tem só em bicicleta, tá? Você tem máquinas de lavar, você tem em carro, você tem isso aqui em um monte de equipamentos por aí. Ok, vamos pensar o seguinte, eu vou usar uma linguagem que é familiar para todo mundo. Vamos pensar na bicicleta. Então você tem uma engrenagem pequena e uma maior, tá? Lá na bicicleta, normalmente isso aqui é a chamada catraca e aqui a coroa, que está associada ao pedal, e essa está associada ao pneu. Bom, o que acontece é o seguinte, vamos pensar nos dentes da bicicleta. Gente, esses dentes, desculpa, os dentes da corrente da bicicleta, os gomos, né? Não dentes, gomos. Esses gomos da bicicleta, eles se afastam, os gomos? Não, né? Então, vamos pensar uma coisa óbvia. Você concorda que a velocidade da corrente é sempre a mesma? Porque a corrente não pode estar mais rápida num lugar que no outro, senão ela arrebenta. Conclusão, então. Aqui, ó, se eu tenho a roda dentada A, que desce, vamos supor que está girando aqui no sentido horário. Se aqui ela tem uma velocidade VA, do lado de cá, a corrente tem uma velocidade o quê? VB, para cima, correto? E aí eu te falo, pode a corrente estar mais rápida aqui do que aqui? Não. Então o que esse sistema tem em comum? Ele tem em comum a velocidade tangencial. Então a velocidade no ponto A, a velocidade linear de rotação da coroa, né, dessa roda dentada maior, é igual à velocidade linear da roda dentada menor. Haverão consequências disso, eu vou falar daqui um pouquinho, tá? Mas basicamente o que eu quero que você guarde é isso. As duas têm a mesma velocidade linear, certinho? Legal. E se for um sistema de engrenagens, tá? Sistema de engrenagem. Também, né? Relógios tem isso, relógios mecânicos, né? Tem isso. Automóveis tem isso, né? Um monte de situações de máquinas que tem isso. Então são rodas dentadas que se entrelaçam os dentes aqui, ó. E aí outra coisa muito simples de pensar de novo. Pode a roda B estar girando mais rápido que a A? Também não, senão vai quebrar os dentes. Ó. Então o que acontece? Neste ponto aqui, vamos supor que essa aqui está girando no sentido horário e essa no anti-horário. Então nesse ponto aqui, ó, o que elas têm em comum? Ó? O VA é igual a VB. Que também, já que a velocidade é a mesma, né? Do lado de cá fica a mesma coisa. Se aqui eu tenho VA, de cá eu tenho VB. Então, o que acontece também em sistemas de engrenagens? A velocidade tangencial de A também é igual à velocidade tangencial de B. Apesar de serem estruturas diferentes, as duas convergem para uma mesma situação. As velocidades tangenciais são iguais. Pois bem, e se essas velocidades tangenciais são iguais, isso acarreta o quê? O que nós podemos tirar dentro do estudo de movimento circular para elas? Bom, aí basta eu buscar as equações que a gente conhece. Se VA igual a VB, o que a gente viu no movimento circular? Que a velocidade tangencial ou linear, ela pode ser dada por quem? Pela velocidade angular vezes o raio. Ômega RA igual a ômega B
RB. Isto é uma consequência disso. Outra relação que eu posso tirar, velocidade angular, é o 2π vezes a frequência. Então aqui se eu colocar, ó, 2πFA RA igual a 2πFB RB, cancelo 2π, tiro que FA RA igual a FB RB, outra relação possível. E frequência no inverso do período, então frequência é 1 sobre o período, então aqui eu poderia tirar RA sobre o período de A igual a RB sobre o período de B. Você está vendo aqui, ó, eu poderia fazer uma relação da aceleração centrípeta, né? Bastaria você pegar quem é o ACP, né? O ACP, V ao quadrado sobre R. Então, quem é o V? Ó? Seria a raiz de ACP, a raiz de ACP vezes R. Aí eu trocaria, montaria uma relação entre os ACPs, tá? Então assim, mas eu acho, sinceramente, que não compensa ficar decorando isso aqui, ó, porque você já decorou as outras. Não adianta, a gente tem que ter algumas fórmulas na cabeça. Agora, o fundamental para este caso e para esse, o que é que você tem que lembrar? Que em ambos os casos, eles têm em comum a velocidade, o quê? Tangencial ou linear. Fechou? E agora, vou apagar isso aqui e vou te mostrar o terceiro tipo de relação. Aqui eu te mostrei duas relações, né? Essas duas equivalem a uma só, porque o princípio que você vai usar a matemática é o mesmo. E agora eu vou te mostrar o outro tipo de transmissão de movimento. Só um segundo. Pessoal, e o outro tipo de transmissão de movimento que eu queria te apresentar é esse aqui, ó. Roldanas ou engrenagens coaxiais. Co igual, axial, eixo. Tá? Essa eu até fiz para você, ó. É isso aqui, ó. Fica fácil de você enxergar. O desenho não ajuda, mas eu estou te mostrando aqui na prática. Então, se eu tenho uma roldana RA e uma de raio RB, cara, olha tanto que é simples você perceber isso, ó. Quando eu giro, o que as duas têm em comum? Ué, aí você vai dizer, elas giram juntas. Sim, se elas giram juntas, concorde que o tempo que elas gastam para dar uma volta não é o mesmo? E como é que é o nome dado ao tempo gasto para dar uma volta? Período. E a frequência? O que é frequência? Não é o número de voltas por unidade de tempo? Então, por exemplo, se eu estou aqui, ó, em 1 segundo, elas dão o mesmo número de voltas. Então, o que essas duas têm em comum? Elas têm o mesmo período e a mesma frequência. Lembrando, então olha aqui, ó, o período de A é igual ao período de B, a frequência de A é igual à frequência de B. Se você lembrar que ômega é 2πf, então se elas têm a mesma frequência, elas terão a mesma velocidade, o quê? Angular. Então eu gosto de passar para o meu aluno a seguinte regra. Se as duas têm a mesma frequência, então elas terão também a mesma velocidade angular. Tá? E se elas têm a mesma velocidade angular, a única relação que a gente pede é o seguinte. Quem é a velocidade angular? É a velocidade linear sobre o raio. Então aqui eu posso dizer que VA sobre RA é igual a VB sobre RB. E aí, o que eu posso tirar disso? Então, para facilitar você na memorização, eu gosto de dizer assim, ó, as duas primeiras que eu passei, roldanas ligadas por cintas ou sistema de engrenagens, o que você iguala das duas? A velocidade tangencial ou linear, certo? Roldanas coaxiais, ou seja, que tem o mesmo eixo, o que você iguala delas? A velocidade angular. Então, nas duas primeiras, o que elas têm em comum?
velocidade linear. Essas aqui, o que elas têm em comum? A velocidade angular. Lembrando, se elas têm o mesmo ômega, elas têm o mesmo período, a mesma frequência, tá bom? E aí a relação que a gente tira de velocidade é essa aqui, ó, tá? VA sobre RA, VB sobre RB, tá? Velocidade e raio são diretamente proporcionais. É aquilo que eu já tinha te falado. Se você der uma olhada aqui, ó, a gente falou no meio da matéria, né? Qual dos dois pontos, o da frente, o vermelho da frente ou o de trás, está mais rápido? Quem tem uma velocidade tangencial maior? Obviamente o que tem o raio maior, porque a gente pode voltar naquela ideia, ó. V igual a ômega R. Se as duas rodas têm o mesmo ômega, a mesma velocidade angular, em qual extremidade eu vou ter uma velocidade linear ou tangencial maior? Na que tiver o maior raio. Se o ômega é o mesmo, quanto maior o raio, maior o V. Certinho? Então, gente, é isso que eu queria para a nossa terceira aulinha de movimento circular, te explicar a transmissão de movimento que é recorrente em exames aí. Tudo bem? Então, um grande abraço, bom estudo para vocês. Tchau, tchau.